lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e... Essas coisas que acontecem, quem dá legalidade somos nós. Muitas das vezes sem perceber, muitas das vezes por insistir no erro, muitas das vezes por saber que estamos dando legalidade, mas mesmo assim, para agradar alguma pessoa ou alguém ao nosso redor, a gente esquece das coisas de Cristo e acaba dando legalidade às coisas do inimigo. E essa semana eu comecei, há um tempo eu comecei a estudar, como o pastor Daniel falou, Apocalipse. E eu perguntei ao Senhor por que Ele tinha interrompido um livro para ler outro, sendo que eu não gosto de começar nada e não terminar. É assim na minha vida. Até se eu pegar um filme, o filme pode ser horrível, pode ser muito ruim, mas eu vou ver tudo até o fim, porque eu não gosto de começar nada e não terminar. E Deus me interrompeu de um livro que eu estava lendo e me direcionou para Apocalipse. Um livro complexo, difícil de entender e precisa de muito discernimento. E ao mesmo tempo, eu estudando aquele livro e no dia a dia, passando no trabalho, Deus falava comigo sobre batalha espiritual. E há um tempo atrás, Deus já falava: eu quero que você estude. E chegou essa bateria aqui, eu falei: pô, eu quero aprender a bateria. Eu quero aprender a bateria. Deus falou comigo: eu não quero você na bateria, eu quero você aqui. Amém. Aleluia. Usou 2 pastores através da minha esposa para dar 2 livros para ela sobre batalha espiritual. Os livros estão lá em casa, do lado da minha cama, na cabeceira do meu lado, para eu estudar. E eu entendi isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Mateus, no livro de Mateus 24. Eu vou estar lendo do verso 1, do 3 ao 10. Amém, bem? O meu título diz assim: o princípio das dores, 3 ao 10. Tendo Jesus se sentado no monte das oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhes pediram: dizei-nos quando ocorrerão estas coisas. Jesus falava anteriormente dos fins dos tempos. E qual será o sinal da tua vinda e de todo o final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vos ouvires falar de guerra e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte, e seres odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos e falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Até aqui. Só até aqui para lá. Então, irmãos, eu comecei a estudar durante a semana, o Senhor falou muito ao meu coração, e essa palavra aqui é muito conhecida, e eu até já tinha escutado várias pregações sobre ela, mas o Senhor, Ele fala de várias maneiras ao coração de cada um. E quando Ele começou a falar quando eu comecei a ler sobre guerra, sobre o amor de muitos se esfriarão, sobre batalha, e muitas das vezes a gente vive como se estivesse nos fins dos tempos. Mas a palavra do Senhor aqui fala: mas ainda não será o fim.
E muitas das vezes nós cristãos estamos vivendo como se estamos no fim, com rumores de guerra, muita maldade no mundo, muitas coisas acontecendo lá fora que a gente fala, pô, como que eu trago isso para dentro da minha família? Como que eu permito meu filho ver essas coisas na televisão? Até que ponto eu posso deixar meu filho ver as coisas que o mundo transmite, para não deixar ele também, quando ele chegar na escola, ele não ser tão associável e eu também ensinar ele no caminho certo. E nesse ponto a gente às vezes vive como se estivesse no fim dos tempos. E a gente não está nem na terça parte. A gente tem sabido identificar em que parte a gente está. A gente tem identificado a quem Jesus está falando aqui quando ele fala: o amor de muitos se esfriará. Porque a gente fala de lá de fora. O amor lá do mundo está frio. As pessoas não ajudam ninguém. Mas Jesus, quando ele fala o amor de muitos se esfriará, ele fala para a gente. Porque Jesus, quando ele fala um ar no mundo espiritual, tem um mover enorme. E quando ele fala esfriar, não tem como esfriar o que está frio. As pessoas que estão lá fora estão frias. A gente aqui dentro está quente. Então quando ele fala esfriar, ele fala da gente, a igreja, o povo dele. Ele fala que esse amor ele vai se esfriar. O que é esse amor? Eu já me perguntei muito, o que é esse amor? E a gente resume a palavra do Senhor muito a uma palavra: amor. Amor significa tanta coisa. E as coisas no Senhor, ela não significa algo, ela é algo. Esse amor é algo, esse amor é Jesus. Esse amor de muitos se esfriará. A presença de Jesus, ela vai se afastar de muitas pessoas. É bíblico. E muitas das vezes a gente não se atenta a isso. A gente não vigia em relação a isso, porque a gente está preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora. A gente está vendo notícia, está vendo pessoas matando pessoas, desastres, e o amor lá do mundo vai se esfriar. Só que a gente esquece que ele já se esfriou. E é aqui dentro que a gente tem que se preocupar, com a igreja, com a gente. A gente está perto o suficiente de Jesus? Porque a gente vive uma batalha espiritual, que o Senhor ele me mostrou o que é essa batalha. E eu quero ilustrar nesse momento para os irmãos. Eu estou aqui no meio. À minha direita está o inimigo. À minha esquerda está Jesus. Eu estou no meio. Se eu for mais para cá, eu me aproximo do rei. Eu me distancio das coisas do inimigo. Mas se eu for mais para cá, eu me aproximo dele. E é difícil a gente admitir, mas quando a gente se aproxima dele, do inimigo, é difícil voltar para lá. Muito difícil. Porque como o pastor Daniel, ele classificou bem as palavras, se eu não me engano, na sexta-feira, o estudo do inimigo sobre a humanidade já é. Ele nos conhece muitas das vezes não por ser dentro, mas por um olhar, uma atitude, um jeito de se mexer muito melhor do que a gente. A gente tem o costume de falar que Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. Mas o inimigo ele conhece muito bem a humanidade. Ele conhece o ser humano, ele conhece o homem, tanto qual ele é mais antigo do que a gente. Ele estuda a gente há muito tempo. Ele sabe como influenciar a gente em várias áreas. E é nesse assunto que eu quero entrar nesse momento. Deus falou comigo para eu entrar nesse assunto, que durante a semana eu até falei com a Raíssa, minha esposa. Sério mesmo que Deus está falando comigo para falar sobre isso? Eu nunca imaginei estudar sobre isso, ainda mais estar falando sobre isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Efésios. Eu vou estar lendo só o verso 6, do 11, do 10 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados protestantes, contra os domínios deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Só até aqui. A palavra do Senhor ela é muito clara, mas muitas das vezes a gente não tem discernimento suficiente para entender. Isso aconteceu muito comigo. Já li outras vezes essa palavra, mas o Senhor me deu esse discernimento agora, com a idade que eu estou, com a maturidade. E muitas das vezes a gente está dentro da igreja e acontece uma situação que a gente se chateia com o irmão. A palavra do Senhor está falando aqui. Nossos inimigos não são homens, cara. Não são homens. Nosso inimigo está no mundo espiritual. Nosso inimigo é contra cada demônio ordenado para estar lá fora, para se dermos um mole, ele fazia arruaça na nossa vida. E o inimigo ele tem classificações. Essa semana eu falei com o pastor Daniel, foi até engraçado, eu falei assim, o diabo ele não tem originalidade nenhuma. Tudo que ele tem, ele copia de Deus. Deus faz e ele vai lá, sou melhor, vai lá e copia de Deus. Que melhor é esse? Não cria nada, não tem nada que é dele. Tudo de Deus ele vai lá, fiz igual, vou fazer igual. E é os mesmos na questão celestial, na questão espiritual. E quando a palavra ela fala, eu até separei aqui para tentar explicar um pouco melhor para os irmãos e até ser mais claro, né? Quando a palavra ela fala principado, a palavra principado ela vem de príncipe. Príncipe, ele é filho do rei. A palavra do Senhor ela fala de Miguel. Miguel foi um anjo ordenado para proteger o povo de Israel. O inimigo ele copiou até isso. Ele coloca demônios específicos em várias áreas. Se você pegar a palavra protestante é uma palavra usada por uma pessoa grande, de grande influência. A palavra protestante no dicionário, ela se atribui àquilo que impõe, aquilo que tem influência sobre sua vida. Aleluia! Influenciar é algo muito complicado e muito difícil. Mas o inimigo ele tem um sistema tão grande que se ele fosse administrador de uma empresa, ele seria um administrador de uma empresa perfeito. Porque ele administra um sistema espiritual que a gente não tem a capacidade de entender. Muitas das vezes, eu falei para o pastor Daniel também, muitas das vezes a gente se trata como se a gente estivesse sendo tentado pelo próprio diabo, o mesmo que tentou Jesus. Mas se a gente for parar para pensar, se o diabo mesmo estivesse do meu lado, o meu corpo não aguentaria, ele sucumbiria. A gente acha que se a gente virar a esquina ali, a gente vai encontrar com Satanás. Mas não, o demônio é ordenado por ele para fazer certa coisa específica na nossa vida. Os demônios eles têm classificações que vão desde um soldado até um general, falando assim. Eles têm demônios específicos que atacam governos, demônios que atacam áreas específicas, países. E só se a gente for parar para pensar, eu tenho certeza que muitas das vezes as pessoas falavam assim, pô, aquela área ali é tão difícil, aquela área ali é tão complicada. Vou dar um exemplo claro, a Cracolândia. A gente acha que é só viciado, mas não, aquilo ali deve ter uma carga espiritual tão grande, deve ter demônios tão poderosos naquele lugar, que para um servo do Senhor evangelizar ali, é praticamente, falando aos olhos humanos, impossível. Tem áreas na nossa vida, ou nesse mundo, que são praticamente quase impossíveis da gente entrar. Tanto eu conversando com a minha esposa essa semana, eu até falei para o pastor Daniel e a pastora Mara, eu percebi, tendo uma observação de dentro, como membro da Igreja Apostólica Altar de Deus, que a gente saiu de um ambiente lá no Arsenal que a gente estava com uma batalha tremenda, uma batalha que a gente estava dia após dia, vendo aquela batalha,
a gente via e travava aquela batalha espiritual, dia após dia, culto após culto. Naturalmente, Deus nos presenteou com algo muito melhor, para a honra e glória do nome dele. Nesse momento, querendo ou não, por nós sermos humanos, naquela euforia de viver algo novo, viver algo melhor, isso foi muito lindo, foi muito bom, isso tem sido muito bom. Na minha opinião, na minha visão, a gente não se atentou que a gente estava vindo para um lugar que a batalha seria maior, muito maior do que aquele lugar que nós estávamos. Não desmerecendo o Arsenal, mas a gente está num centro comercial, Alcântara, um lugar onde tem muitas igrejas, e a gente fala assim, pô, muitas igrejas nessa rua, é bênção. Lá no mundo espiritual a batalha é maior, tem anjos e demônios guerreando, dia após dia, para cada irmão dessas igrejas cruzarem essa rua e conseguir entrar nesse templo. Porque querendo ou não, se a gente parar para pensar e for botar uma entrada lá e uma entrada lá, é só 2 entradas, uma por cada lado, uma entrada e uma saída. Ali tem demônios guerreando dia após dia, para que as pessoas, eu e você, não passamos por essa rua para estar no templo cultuando a Deus. Porque Ele sabe que a gente aqui será uma potência na mão do Senhor. Aleluia! Ele sabe que nós aqui seremos evangelistas, seremos ministros do louvor, seremos pregadores e alcançaremos almas para o Senhor. Aleluia! E essa batalha, ela é árdua, ela só vai acabar quando o Senhor voltar. Ou melhor, ela vai continuar. Eu creio que a gente não vai estar mais aqui, eu creio que a gente vai subir. Glória a Deus. Vai ser arrebatado em nome de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta essa noite para os irmãos. Dentro dessa batalha que cada um tem vivido, que a gente está vendo, cada um no seu íntimo vivendo uma batalha, a gente tem sabido, a gente está identificando em que área a gente deve orar e interceder. Forte isso. Porque o inimigo, ele é mais perseverante do que a gente. Ele é mais inteligente do que a gente. Se nós temos 5 áreas frágeis na nossa vida, ele não vai botar um demônio só para investir nessas 5. Ele vai botar em um cada um especialista em cada um. Eu quero convidar os irmãos a participar de uma ilustração comigo. Eu quero pegar um exército, e no exército tem a linha de frente, as pessoas que trabalham no armamento, as pessoas que trabalham na cozinha e os líderes. No exército do inimigo é a mesma coisa. Ele vai botar um demônio na tua área emocional, na tua área financeira, no teu relacionamento. Vai botar um demônio para tentar o seu filho, vai botar um demônio para tentar o governo da sua cidade, vai botar um demônio em uma área que você nem imagina. Muitas das vezes a gente se pega pensando, será que eu estou mesmo buscando da maneira certa? Será que eu estou intercedendo ao Senhor na área que eu preciso? Aleluia, Pai. Porque se eu dobrar meus joelhos e falar, Senhor, seja comigo, Meu Deus, eu cultuo, eu louvo o Senhor, mas eu preciso que o Senhor me restaure. E se eu não estiver precisando de restauração? Eu estiver precisando de força, estiver precisando que o Senhor me fortaleça. E se eu pedir para o Senhor que Ele entre dentro do meu casamento e haja dentro do meu casamento de forma geral, sendo que nesse momento eu estou precisando de um emprego. Meu casamento tem sentimento, tem área financeira, tem área de amizade, mas eu estou pedindo no geral. Eu gostaria que os irmãos, junto comigo que entendessem nessa noite que o inimigo ele não ataca a gente no geral, ele ataca a gente na área específica. Tanto que a palavra do Senhor ela fala aqui para a gente se revestir de toda a armadura. meu Deus. A armadura, se a gente parar para pensar, ela contém um capacete, ela contém algo que
bota no peito, me fugiu a memória o nome, e áreas vitais da nossa vida, áreas que, se forem atingidas, a morte é certa. E muitas das vezes a gente está pensando num geral, e o inimigo está ali na ferida, ó, específica, aonde está doendo, está batendo no coração, e a gente está pensando no pé. O nosso corpo é feito de várias e várias áreas, e ele é tão insistente, mas tão insistente, que eu e a Raíssa temos assistido a novela Reis, e tem sido bênção nas nossas vidas. Antes a gente viu a novela Gênesis. Eu confesso que tem uns furos, né, algo que eu não concordo, mas é melhor do que eu ver coisas mundanas que tem na televisão. Verdade. Eu vejo algo que fala da palavra do Senhor, e se eu não concordo, falar, será que isso está lá? Eu vou lá buscar. E na novela Gênesis, se eu não me engano, foi quando o povo de Israel estava dentro do Egito já. José pegou e deu uma festa, porque aquele povo estava ali seguro. O pai dele tinha chegado, os irmãos, e junto a isso eles estavam dentro da cidade ali que o faraó separou, e o inimigo tentou entrar na cidade. E na porta da cidade tinha os anjos que falando a ele, falaram: aonde você vai? O pai não permite. O ator que interpretava o inimigo, ele sorriu. Eu não me lembro bem as palavras certas, mas ele falou mais ou menos assim: não importa quanto isso demorar, quantas vezes você me falar não, mas eu vou permanecer aqui na porta, vou ficar batendo, eu não vou desistir. Deus. Se você der um olho, eu vou adentrar aquela porta. Meu Deus. Eu vou entrar aquela casa. E muito do que aconteceu na quinta-feira eu vi como isso. O Senhor usou a pastora Mari para nos revelar o que aconteceu. Chegando em casa eu fiquei pensando, e o Senhor falou comigo: o inimigo ele conseguiu entrar no Éden. Você acha que ele não vai conseguir entrar dentro da igreja? Você acha que ele não vai conseguir entrar na sua casa? Se você der a legalidade, ele vai entrar. Verdade. Oh, Senhor. E se você permitir, ele vai entrar no seu coração. Vai começar a te influenciar a fazer coisas que ele quer. As coisas dentro da sua casa não vai bem. E dentro dessas coisas todas, ele vai começar a trabalhar em áreas. E muitas das vezes, se a gente der essa legalidade, a gente vai pensar: pô, o inimigo está aqui dentro. Ele não está sozinho, não. Ele vai delegar um demônio para cada área da sua vida. Na área financeira, na área sentimental, no casamento, na relação com o filho, na relação com Deus. Porque assim como o Senhor ele faz e coloca anjos para nos proteger do inimigo, quando a gente estiver lá, você acha que o inimigo não vai fazer o mesmo? Lá na frente, no começo, eu falei: o inimigo ele copia tudo do Senhor. Ele não tem originalidade. Ele faz tudo que o Senhor faz. Copia, ou melhor, quando você estiver lá dentro, tomado pelo inimigo, ele vai botar os demônios dele na porta e vai falar: não deixa passar, nem ele para cá, nem anjo nenhum adentrar aqui, não deixa. E eu peguei pensando, falando assim, foi a palavra que o pastor Daniel trouxe na sexta-feira. Quando Jesus ele pisou em certa cidade, um homem estava endemoniado. O pastor Daniel ressaltou bem: Jesus não foi até esse homem endemoniado. Esse homem foi a Jesus com ele, pedindo para ele não mandar para o abismo e autorização para ele entrar nos porcos. E o Senhor falou comigo: você acha que esses demônios que o Satanás coloca como paredão para que eu não chegue até você, ele não tem autoridade também sobre esses demônios? Assim como eu tenho autoridade sobre meus anjos, Lúcifer tem autoridade sobre esses demônios.
E se ele falar para um demônio, não deixe entrar, não deixe esse jovem sair daqui, se aquele demônio deixar, ele também teme, porque na cadeia, na classificação desses demônios, assim como tem o Senhor, Lúcifer quer imitar também. Ele se coloca acima, tentando ser general, tentando ser comandante. Então ele ordena, ele fala, não deixe, porque se deixar vai você e vai ele. Se deixar vai ser pior para você. Deus. E às vezes a gente para pensar, por que é tão árdua essa batalha? É tão difícil voltar, mas é tão fácil ir. O Senhor nos permite ir aonde a gente quer. Se eu quiser largar esse microfone aqui agora e sair, o Senhor me permitirá, porque Ele me deu o livre-arbítrio. Mas o inimigo não, ao contrário do Senhor, Ele não permite. Oh Deus. Se você cair na cilada dele, Ele não permite você fazer nada. Oh Senhor. Ele não permite você levantar um dedo sem a permissão dele. Porque Ele quer ser o dominador. Ele quer ser o ser maior. Quer ser a pessoa maior do que o Senhor. Verdade. Por isso Ele faz as coisas que Ele faz. E ao mesmo tempo eu parei e perguntei ao Senhor, mas Senhor, por que as pessoas cultuam tanto Ele? As pessoas adoram tanto? Porque a gente não vê. Mas se a gente parar um segundinho para pesquisar e estudar, eu gosto muito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas eu não me prendo muito também a ela, não me prendo falando, eu me dou ao prazer e a liberdade de estudar outras coisas também, até por conhecimento, se alguém me perguntar futuramente, eu saber do que eu estou falando. E tem culturas que nem sabem quem é Jesus. Verdade. Tem povos que nunca ouviram falar da palavra de Deus. Se você falar, o mundo foi criado de tal maneira, a pessoa fala, não, o meu Deus criou dessa maneira. E esses povos são tomados pelo inimigo. E eu perguntei ao Senhor, por que esses povos o adoram, sabendo que Ele não gosta deles? Sabendo que o inimigo nos odeia. Aí vem o Senhor me respondeu, a influência do inimigo é tão grande, que se você parar para pensar e estudar lá atrás, o inimigo ele tinha uma estratégia: matar os cristãos. Verdade. Mais uma vez, ele se deu mal em tudo que ele faz. Quanto mais ele matava, mais nascia. Aleluia, Pai. Da honra e glória do Senhor. Oh Deus. Amém, Jesus. Assim como ele fez com Moisés, usando um faraó, matou várias crianças. Deus usou uma criança. Uma. Dentre aquelas crianças que eram para todas elas morrer. Para libertar um povo. Aleluia, Pai. Um povo escravizado por anos. Oh Deus. Deus usou uma criança. Isso era a estratégia do inimigo. Porque ele sabia o que Deus ia fazer. Oh Jesus. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor usou uma Aleluia. criança. Glória a Deus. E o Senhor continuou a falar e palestrar no meu coração. Ele falou, filho, você percebeu que a estratégia do inimigo ela mudou? E por muitos povos não conheceram a minha palavra, o inimigo ele adotou outra estratégia, que é distorcer a minha palavra. Porque se essa palavra do Senhor não chegar aos ouvidos de alguém, é muito fácil que essas pessoas cultuem a outra coisa, outro ser. Claro, um inimigo mascarado de ou várias outras entidades. E muitas das vezes a gente não para pensar, mas uma palavrinha, se não classificada de maneira certa, ela influencia muita coisa na nossa vida. Hoje mesmo eu estava com a palavra toda completa, toda pronta para trazer, numa outra Bíblia minha. E Raíssa sempre fala para mim, quando você for estudar, você não estuda em uma Bíblia só.
tenha várias referências de várias linguagens, de várias traduções. Eu peguei essa Bíblia aqui, irmãos. Em questão de 1 hora, o Senhor falou mais comigo do que quando eu estava com a outra. Porque a linguagem dessa, as letras aqui, a tradução que ela contém é mais clara do que a outra. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a palavra que você coloca, a palavra que você lança sobre a vida da pessoa, se ela tiver algo que não tem clareza e tiver algo distorcido, pode mover algo no mundo espiritual em relação àquela pessoa totalmente contrária. Jesus, ele falava várias coisas em alto e claro. Jesus, ele foi tentado pelo inimigo, ele usou a palavra diante daquela tentação. Ele poderia muito bem fazer isso aqui. Ele sumia sobre a face dele, porque ele é Jesus. Mas ele usou a palavra na sua essência. E eu acredito que o inimigo ficou tão furioso, mas tão furioso, porque não se engane, ele conhece a palavra melhor do que a gente. Ele conhece tudo que está aqui. Porque, como eu falei para os irmãos, a missão dele, o propósito dele é distorcer a palavra do Senhor. E como distorcer se ele não conhece? Como falar ó, se ele não sabe que tem A aqui? Então que a gente possa se atentar também, até quando a gente está dentro da nossa casa com o celular na mão e procura um vídeo para ver, e aquela pessoa está falando da palavra do Senhor. Que a gente possa se atentar e ficar meditando no Senhor, se aquilo é do Senhor também. Porque eu aprendi estudando e vendo vários vídeos sobre palestras, sobre pregações, que muitas das vezes aquelas pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor. Estão usando do nome do Senhor para tirar as pessoas da igreja. Eu não me lembro quem me falou isso, se eu não me engano, foi o pastor Daniel. Há um tempo atrás, acho que é uma igreja nos Estados Unidos, se eu não me engano, o inimigo ele implantou um projeto. Foi isso? Que ele colocava irmãos disfarçados de pessoas evangélicas dentro da igreja. Essas pessoas tomavam cargos e chegavam para os pastores, se eu não me engano. Isso mesmo? Chegavam para os pastores e falavam: por que a gente não faz um projeto? A gente coloca células, digamos assim, nas casas, e ao invés de a gente reunir as pessoas aqui, a gente reúne um pouquinho em cada lugar. Nesse meio termo, assim foi feito. De 40, supomos, foi 10 para cada casa. Passadas semanas, as pessoas desanimaram. Passadas semanas, isso estava dividido. Passadas semanas, a igreja acabou. Meu Deus. Porque aquilo que estava reunido em nome do Senhor, por legalidade dada por nós, que eu falo nós, igreja, foi dividido e o inimigo conseguiu acabar com uma igreja. Como eu falo que ele conseguiu com uma, provavelmente conseguiu com 2, 3, até mais. Então que a gente possa saber na nossa vida que área a gente está intercedendo. Por que área? Em que momento? O que está acontecendo no mundo espiritual ao nosso redor? Isso não é impossível. Mais uma vez na minha casa, eu e Deus. Eu e meus questionamentos com Deus. E não se acanhe em questionar coisas com Deus. Isso é interessante, é gostoso, porque você questionando é uma forma de você perguntar, não de ser rebelde. E o Senhor vai vir até você e vai te responder. E eu perguntei ao Senhor: como que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Não me querendo me colocar igual Jesus, sendo que eu não consigo ficar 12 horas, ou de 10. Meu corpo já começa a tremer, começa a sucumbir, ficar suado, nervoso. Se
ficar eu e Raíssa começa a ficar com fome, ficar nervosa, o inimigo aproveita para começar a fazer discórdia no nosso relacionamento, daqui a pouco está um pandemônio, se me permite a palavra, dentro de casa. Algo que deveria ser espiritual, o inimigo mais uma vez distorceu. Meu Deus. Trouxe discussão no meio de um casal. Senhor, aleluia. Por causa que não se alimentou. O Senhor chegou para mim e falou: Davi, Jesus ele conseguiu jejuar 40 dias e 40 noites. Porque ele, diferente de vocês, ele vivia em 2 planos 100%. Ele vivia como homem e como espírito. Jesus veio a esse mundo não para vocês serem iguais, mas para vocês se inspirarem nele. Se você chegar a 1% de Jesus, isso já é muito. Se chegar a 0,1, isso já é muito. Se você conseguir jejuar por 3, daqui a um mês você vai conseguir por 5. Daqui a um mês você vai conseguir por 6. Daqui a um mês você vai conseguir por 7. E você jejuar é você entrar no mundo espiritual. E nesse mundo espiritual eu estou. E quando você deixa o mundo carnal, as coisas do mundo, e vem para o mundo espiritual, você se torna totalmente meu. Você compartilha das coisas que eu compartilho. E é no mundo espiritual que nós vamos viver. Para a honra e glória do Senhor. É lá, não aqui. E até quando a gente vai viver sem estar nesse mundo espiritual? Se a Raíssa me permite, ela, antes da gente casar, a gente passava por uma situação, vou dar um exemplo. Só um exemplo, tá? Aí você jogava uma toalha molhada em cima da cama e falava, eu falava, Raíssa, você tem que tirar a toalha. E a gente namorando. Quando a gente casar, vai ser mesmo estresse. Quando a gente casar, vai mudar. E eu falava para ela, as práticas que a gente tem que ter para quando a gente casar, a gente tem que ter quando está namorando. E agora eu quero trazer esse lado para a gente no espiritual. A gente vai deixar para viver o espiritual só quando subir, quando estiver na glória? Ou vai praticar isso desde já? Aleluia. A gente já passou do tempo da meninice, da garotagem, da imaturidade. E a gente tem que buscar a maturidade espiritual, o discernimento espiritual. Porque o Senhor ele não vive nesse plano. O Senhor não vive nesse mundo. E como encontrar com o Senhor? Sem ir até o lugar que Ele vive. Sem ir ao lugar que Ele vive. Mas mesmo indo encontrar com o Senhor, a gente vai bater de frente com uma batalha. E muitas das vezes a gente fica pasmo, parado sobre essa batalha. E eu quero trazer outra reflexão para os irmãos. Se nós estamos numa guerra, a guerra tem 2 lados. O lado bom e o lado ruim. Se eu estou na rua e vejo uma mulher apanhando de um homem e não faço nada, levanto minhas mãos e falo, não tenho problema com isso, estou compactuando com ele. É a mesma coisa nessa batalha espiritual, nessa batalha que nós vivemos. Se eu ficar em cima do muro e me abster de tudo, eu estou compactuando com ele, compactuando com o mal. Então só tem um lado. O inimigo tem 2. O inimigo até está em vantagem, digamos assim. Porque se tem um esquerdo, o meio e a direita. Quem está no meio, dividido entre os 2, está compactuando com o mal. Porque quem está com Jesus não se contamina com as coisas do mal. Não compactua com algo errado. Quem está no Senhor não aceita coisas ruins. Como o irmão falou, por dentro arde, por dentro começa a ficar nervoso, trêmulo.
doido para dar uma cajadada, mas o Senhor não permite. Quem sabe o que é certo e vê algo errado, treme diante daquilo algo errado. Treme quando eu falo, não falo de temor, mas treme por fazer algo para aquilo mudar. O Senhor tem trago algo na minha vida que eu nunca imaginei. Algo que, como eu falo sempre com Raíssa, quando eu estudava eu não gostava de ler de jeito nenhum. Minha matéria preferida na escola é matemática, exatas. Pedia para ler, eu falava, aquela professora falava, quem vai ler esse pedaço? Davi. Eu não. E o Senhor tem trago algo na minha vida na palavra. Eu tenho me espantado com as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho estudado a Bíblia, tenho visto vários vídeos que o Senhor me direciona. E hoje vieram um vídeo do pastor Rodrigo Silva, um homem que, usado pelo Senhor, e se você parar para ver algo dele, você vai ficar o dia inteiro, como outro cara sábio. Ver e conversar, se sentir conversando com pessoas sábias é muito bom. Tanto que é bom estar perto de Jesus, porque Ele é um ser sábio, um ser inteligente. Estar perto de pessoas inteligentes é muito bom. E ele falava assim, para aquela pessoa que estava me entrevistando, você sabe por que Jesus, logo que começou o seu ministério, Ele não saiu pregando para povos? A primeira coisa que Ele foi fazer foi em direção a João Batista. João Batista, então, não se sabe a certo a que grau de parentesco ele tinha com Jesus, mas se sabe que ele tinha parentesco. Ele foi atrás de João, aconteceu o que aconteceu, João apresentou-lhe 2 discípulos, seres próximos a João. Desses discípulos foram pessoas apresentadas a Jesus, e isso foi encadeando. O que eu quero dizer para os irmãos com isso? Jesus, ele não foi atrás de pessoas estranhas primeiro. Ele veio resgatar pessoas próximas, família. Por isso que quando arde aquela coisa dentro da gente, muitas das vezes as pessoas na internet falam, pô, os cristãos são chatos pra caramba. Eles toda hora querem pregar, querem falar de Jesus, querem falar para a família não está nem aí. Mas é por isso que arde no nosso coração querer falar de Jesus para a nossa família. Querer trazer primeiro pessoas da nossa família para dentro, para conhecer Jesus. Porque o próprio Jesus, ele não foi atrás de estranhos primeiro. Ele foi atrás de pessoas próximas. João Batista, que apresentou pessoas próximas, conhecendo o amor de Jesus, falou para os 2 servos dele, né? Siga ele, porque desse mesmo amor eu quero compartilhar para vocês. Aleluia! Glória a Deus! E que nessa noite, irmãos, já me finalizando, a gente possa sair daqui identificando a que tipo de batalha a gente está vivendo. E sabendo que toda essa batalha só tem um que pode vencer. Aquele que lá atrás, no início da palavra, eu falei que através de uma palavra, essa pessoa, esse ser, ele nos deixa sem palavras, digamos assim. Esse amor tremendo, que eu creio que em nome de Jesus não se esfriará no meio de nós. E que a gente tenha a certeza que quando Jesus fala esse amor esfriará, não das pessoas que estão lá fora, é da gente. E que a gente não deixe esse amor esfriar. Porque o espiritual, o inimigo, ele está querendo, ele tentou, mas eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje tudo que ele tentou nesse período caiu por terra.
Aleluia. Porque o Deus que a gente serve, Amém. o Deus que a gente segue, que a gente ama, Ele tem uma promessa na vida de cada um. Glória a Deus, Pai. Exaltado é o teu nome, Jesus. E viver a promessa é muito bom. Viver o que Deus tem para a nossa vida é muito bom. Deus, Ele tem feito algo na minha vida que é incrível. Eu fico parando para pensar e falo, meu Deus, como eu que há um pouco tempo atrás não tinha muita perspectiva de vida, não sabia o que fazer. O Senhor está fazendo tanta coisa na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Pai. Há um tempo atrás o meu relacionamento estava destruído pelo inimigo. Eu e a Raíssa até brinco que a gente já tentou se separar várias vezes, mas Deus amarrou a gente numa corda que a gente puxava para um lado, puxava para o outro, o inimigo tentava rasgar, tentava arrebentar, mas Deus não deixava. Nosso relacionamento estava destruído. Mas pouco a pouco o Senhor restaurou. O Senhor nos apresentou duas pessoas que a gente admira muito, que é o pastor Daniel e a pastora Mari. Glória a Deus. Nos fez ingressar no nosso ministério, se revelou para a gente e nos prometeu coisas na nossa vida que a gente parou para pensar mesmo depois disso. Pô, vai acontecer isso depois de 20, 10 anos. E está acontecendo agora na nossa vida. Em nome de Deus. E o Senhor é tão bom que, como eu estava conversando com o pastor Daniel essa semana, uma coisa que era tão difícil para mim falar, e até de relacionamento, o Senhor me deu esse mês. O Senhor, pela graça e nome dEle, Ele colocou uma sementinha na minha vida, na de Raíssa. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a honra e glória do nome dEle, o Senhor tem feito tanta coisa boa na minha vida de Raíssa e eu só tenho a agradecer. Glória a Deus. E quando eu sou chamado para trazer a palavra, para falar o que o Senhor ministrou no meu coração, eu me alegro, porque isso é promessa. E viver essa promessa, viver o que o Senhor prometeu na minha vida, na de Raíssa, é algo muito bonito, é algo muito gostoso. E eu não sei nem porque falando isso, mas eu ia terminar a palavra de outro jeito, mas nessa noite eu só gostaria de agradecer ao Senhor pelo que tem feito na minha vida. Glória a Deus, Pai. Eu não tenho palavras para descrever a felicidade que eu estou na minha vida. Glória a Deus. Porque o Senhor está me incomodando para contar um breve testemunho. Há muito tempo, talvez minha mãe não saiba disso, só quem sabe disso é a Raíssa. Eu achava que eu era uma pessoa que não era amada, que eu não tinha amor na minha vida. E o Senhor fez algo na minha vida que hoje eu tenho minha mãe comigo, eu tenho meu pai comigo, Aleluia, Jesus. eu tenho minha esposa, Aleluia. eu tenho minha sogra do meu lado, minha avó, e agora eu tenho um filho. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Pai tremendo, Jesus. Glória a Deus. És Deus de milagre, Pai. E não Aleluia. tem como eu viver isso se não for pela graça e glória do Senhor. Glória a Deus. Não tem como um jovem que tinha todos esses sentimentos dentro do coração, tudo que dava legalidade para o inimigo trabalhar e me transformar na pior pessoa possível, numa pessoa que talvez poderia estar lá fora fazendo coisas ruins na vida de outras pessoas, está aqui. Aleluia, Senhor. Eu gostaria muito de finalizar minha palavra agradecendo ao Senhor por me trazer até aqui,
de me fazer melhor na presença dele. Glória. Essa noite eu sou muito grato por o Senhor me dar essa oportunidade de me trazer aqui. Não me trazer aqui a esse púlpito, mas me trazer por meio dos irmãos. Me trazer para a igreja apostólica ao altar de Deus e me dar a oportunidade de conhecer os irmãos. Porque eu tenho aprendido com cada um dos irmãos e tenho me tornado uma pessoa melhor. E antes disso, sou muito grato pela minha oportunidade. Aleluia.